a obscura história sobre pirataria e espionagem industrial protagonizada pelo George Hart, filho, pai da juíza Gabriela Hart. Para quem acompanhou hoje de manhã, a gente estourou, né, de audiência, de tudo, né, lá no ICL Notícias de manhã, às 9 horas da manhã. Quem não viu o programa, veja lá também, daqui a pouco os cortes estão rolando por aí, né? Eu fiz uma denúncia que foi publicada mais tarde na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. Então você tem a chance de assinar a newsletter de graça para poder ler tudo lá, estão todos os documentos, tá tudo explicado, tá tudo esmiuçado. Deu um trabalho da porra fazer esse negócio. Eu tava com saudade de fazer reportagem mesmo, né? Mas aí quando eu começo a fazer no meio do caminho, eu falei para um amigo hoje, no meio do caminho, Rafa Moro Martins, meu caro amigo. Primeiro você olha para baixo e fala, nossa, já subi tudo isso da montanha. Aí você olha para cima e fala, puta que pariu, falta mais isso tudo ainda. Cara, gente, sério, você não tem noção como dá trabalho fazer esse negócio, cara. Eu gosto muito, mas assim, quando você tá fazendo mil coisas como a gente tá fazendo aqui, né, e ainda tem que fazer reportagem, que é uma coisa que requer muita atenção e geralmente dedicação exclusiva, é difícil achar horário. Eu tive que estourar meus horários hoje e dormir muito pouco para poder trazer a matéria. Mas a matéria é o seguinte: para quem não viu no ICL e para quem não leu a newsletter, não leu a newsletter porque não assina. Tem que assinar a newsletter agora, tá? Vai lá assinar, agrandeguerra.com.br. Jorge Hart Filho é o nome do pai da juíza Gabriela Hart. Este personagem, ele é um dos fios condutores de uma história bastante esquisita, que nunca foi investigada a fundo e que passou ali, ó, pelas barbas da Lava Jato, sem que a filha de Jorge Hart se interessasse pela história, tá? Então, e nem Sérgio Moro, e nem Deltan Dallagnol, e nem ninguém. Então vamos lá, desde o começo. A Petrobras tem uma empresa chamada Six, S-I-X, tá bom? E aí, a tal da Six, a empresa da Petrobras, desenvolveu a partir dos anos 70 uma tecnologia chamada PetroSix. Essa tecnologia, rapidamente explicando, ela consiste em conseguir transformar o popularmente conhecido xisto, né, rocha, transformar o xisto em energia, em outras energias, tá? Seja óleo, seja gás, né? Seja enxofre, seja coisas usadas para agricultura, por exemplo, para correção de solos e tal. Então você pega a pedra do xisto lá, bota a maquininha lá, pega o xisto, né? Essa unidade da Petrobras, da Six, fica no Paraná, em São Mateus do Sul, nos arredores ali de Curitiba, uma hora e meia de carro de Curitiba. Você pega a pedrinha lá, você coloca a pedrinha, eu vou chamar grossamente aqui, tá? Numa fornalha, um troço de 11 metros de diâmetro, tá? Você joga a pedra lá em cima e ali dentro você faz uma pirólise, você coloca calor e aí o xisto, conforme várias outras reações químicas que vão acontecendo ali dentro, o xisto vai sendo reestruturado em várias outras coisas. Uma parte vira gás, uma parte vira óleo, uma parte vira enxofre e assim vai indo, tá? Muito bem, a Petrobras, ela patenteou essa tecnologia chamada PetroSix. Por quê? Primeiro, o xisto vem sendo muito buscado no mundo todo como uma alternativa aos poços de petróleo tradicionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte do gás usado nos Estados Unidos vem do xisto, tá? Então, ele é uma alternativa ao pré-sal, ao petróleo onshore, petróleo offshore, aos poços de perfuração tradicionais, né? Não é uma alternativa que vai resolver os problemas de ninguém, mas vem crescendo muito interesse, principalmente com as flutuações de petróleo que a gente está tendo nos últimos anos, né? E a gente viu a última aí por causa da guerra e a gente viu essa semana a OPEP decidindo quanto, de novo, mais uma vez, ela vai cobrar pelo petróleo no mundo. Isso influencia na inflação dos alimentos e tudo, né? Então é importante, quanto mais reservas de onde você tem para extrair energia, melhor. A Petrobras criou esse sistema, que é um sistema que está há 30 anos funcionando de modo contínuo, tá? Super estável. E diferentemente de outros sistemas do mundo, esse sistema ele é mais ecologicamente amigável, tá? Por exemplo, em outros países se pratica, aqui no Brasil também tem uma ideia de fazer, mas ainda não é difundido, uma outra técnica chamada fracking, que você tem que furar o solo, aí você injeta no solo ali, se eu não me engano, é água com areia, né?
Então imagina, você faz um furo no solo, assim, um furo bem compridão lá, né? Injeta esse material ali dentro, você causa uma espécie de explosão no solo, né? O solo racha, né? Esse solo onde tem xisto, né? O solo racha e essas rachaduras, elas ficam ali pressionadas pela areia, né? Ou seja, essas rachaduras ficam abertas, você racha e mantém essas rachaduras abertas e dali vai se liberando o gás do xisto que é recolhido na superfície. Isso, obviamente, arrebenta o solo, chega em lençol freático, causa explosões, terremotos, aquela coisa toda. Então a Petrobras tem essa tecnologia chamada Petro-6, que é uma tecnologia que começou a ter muito interesse por empresas e países, né, para comprar a licença dessa tecnologia ou para que a Petrobras fizesse mineração de xisto em outros países usando a tecnologia Petro-6. Muito bem. Em 2007, a Petrobras decide levar essa tecnologia para o mundo, seja licenciando ela para outras mineradoras ou ela própria, Petrobras, fazendo mineração em outros países. Marrocos, Jordânia, Estados Unidos e outros. Para isso, ela contrata uma empresa chamada Engevix. Vocês vão lembrar muito bem da Engevix, né? Lembram da Lava Jato, as empreiteiras e tal, não sei o quê? Então, a Engevix é uma das tais das empreiteiras da Lava Jato, lembram? O presidente da Engevix foi preso, os diretores da Engevix foram presos, né? A Engevix teve os caixas dela revirados, a vida das pessoas reviradas por conta de propinas durante o tal escândalo do Petrolão. Tá bom? Muito bem. A Engevix contratou ex-funcionários da própria Petro-6 para entrarem na Petro-6, adquirirem informação ali dentro, inclusive informação confidencial, tá? Informação confidencial, para fazer para a Petrobras um trabalho pelo qual a Petrobras estava pagando 18 milhões de dólares de organizar essa saída da Petrobras para o mundo com o Petro-6, né? Então avaliar a oportunidade de negócio, aquela coisa toda. O que a Engevix faz? Ela contrata ex-funcionários da própria Petro-6 que estavam aposentados, entre eles Jorge Hart Filho, pai da juíza Gabriela Hart. Ele tem autorização para entrar na Petro-6 com um computador pessoal dele da marca Toshiba. Esses documentos estão todos lá na newsletter, na reportagem, tá bom? E ele tem acesso a vários documentos confidenciais, secretos, que não poderiam, de modo algum, serem usados para qualquer outra coisa que não fosse para o trabalho da Engevix em ajudar a Petrobras, com uma consultoria, a fazer a internacionalização dessa tecnologia de mineração de xisto, o Petro-6. Ato contínuo, segue junto comigo aqui, na mesma timeline, tá? Ato contínuo. A Petrobras decide então, ok, quais projetos vamos tocar lá fora? Nos Estados Unidos, revelou-se um projeto muito caro. Era para fazer mineração em Utah. Um projeto de 4,4 bilhões de dólares. E a diretoria da Petrobras decidiu que não investiria aquela grana sozinha. No Marrocos, as jazidas se provaram insuficientes para justificar o investimento. Mas na Jordânia, o negócio parecia andar bem. O governo da Jordânia, né, deu autorização para a Petrobras chegar lá e fazer estudos de viabilidade na segunda maior área de xisto do país, uma área importante que teria viabilidade econômica. A Petrobras, nesse meio tempo, ela firma uma parceria com um banco canadense de todo obscuro. Nem gente do mercado financeiro conhece essa gente. O Eduardo Moreira, hoje de manhã, lá no ICL, que trabalhou no mercado financeiro há 20 anos, nunca tinha ouvido falar desses caras. A Petrobras vai lá, faz um contrato com o Forbes e Manhattan, esse banco, para fazer essa parceria de exploração do Petro-6 no exterior. Um dos lugares que eles fazem isso, na Jordânia. Sentam com o governo jordaniano e, enquanto Petrobras e Forbes e Manhattan conversam com o governo jordaniano. Muito bem, o que acontece? Algum tempo depois, dentro da Petrobras, funcionários são alertados de que empresas estariam usando informações confidenciais da Petrobras no mercado para vender uma tecnologia que se assemelhava muito ou era praticamente igual ao Petro-6. A Petrobras vai investigar isso, inicialmente informalmente. Um grande gerente da empresa de operações faz uma reunião de emergência com os seus gerentes executivos
e fala o seguinte: olha, nós temos que parar a comunicação imediatamente com o Forbes e Manhattan, esse nosso parceiro de internacionalização do Petro-Six. Por quê? Porque temos notícias muito preocupantes. Parece que o Forbes Manhattan está usando informações confidenciais da Petrobras. Informações que dizem respeito ao Petro-Six como se fossem dela, Forbes e Manhattan. E está tentando vender projetos na China, por exemplo, é um documento que tem na matéria, usando inclusive imagens e slides que foram retirados, segundo a investigação da Petrobras, de dentro da própria Petrobras. Mas não só. Não só. Outras duas coisas importantes. A Forbes Manhattan estaria na Jordânia tentando negociar em paralelo com o governo jordaniano, usando uma outra empresa, uma subsidiada. Ou seja, enquanto negociava aqui, junto com a Petrobras, com o governo jordaniano, negociava lá, numa sala escura, no sigilo, só para ela, Forbes e Manhattan, com o governo jordaniano. Usando informações da Petrobras, sigilosas, sobre o Petro-Six. E outra questão, a mesma Forbes e Manhattan, no Brasil, usando uma empresa subsidiária dela, controlada por ela, chamada Irati Energia, pediu licença para minerar xisto numa região muito próxima à região de Minas da Petrobras. Six, em São Mateus do Sul. Com um detalhe, segundo a investigação interna da Petrobras, aquelas informações geológicas que a Irati da Forbes e Manhattan apresentou para o governo do Paraná eram informações da Petrobras, também extraídas lá de dentro. Aí começa, obviamente, um alvoroço dentro da Petrobras, abre-se uma investigação oficial interna, um processo, monta-se uma comissão de investigação para ouvir pessoas, para levantar documentos, aquela coisa toda. E aí, no meio desse processo de investigação, descobre-se o quê? Que ex-funcionários da Petrobras haviam entrado com uma requisição de patente no Brasil e no exterior para registrar um processo de trabalho, né, de mineração e transformação do xisto. Que processo é esse? Esse processo é chamado PRIX. O processo era chamado PRIX. Qual foi a conclusão dessa investigação da Petrobras? O PRIX era um projeto que só funcionava no papel, porque nunca ninguém no mundo fez nenhuma usina piloto para saber se o PRIX de fato funciona, porque você tem que testar, né? Você pode explodir a fábrica se você fizer bobagem, ou pode ser ineficiente, ou pode gastar muita água, ou pode ter uma série de problemas, né? Enquanto a Petrobras Six está funcionando há 30 anos, o tal do PRIX, que é essa nova patente, ninguém sabe se vai funcionar, nunca foi testado na prática. E aí a Petrobras concluiu, esse PRIX nada mais é do que a nossa patente da Petrobras melhorada, entre aspas, o que diz a Petrobras, né? Então seria uma cópia com algumas alterações do Petro-Six. Qual é a grande surpresa disso? Os funcionários que estavam registrando essas patentes do Petro-Six melhorado no Brasil e no exterior eram esses ex-funcionários da Petrobras Six que trabalharam para a Engevix dentro da empresa. Entre eles, o pai da juíza Hart, Jorge Hart Filho.